Universo Diverso, com Luciana Neri. Saúde mental sob a ótica psicanalítica. Vamos conversar com Pedro Roberto Ivo das Neves. Ele é psicanalista associado do Instituto de Psicanálise da Bahia, que por sua vez é da Associação Mundial de Psicanálise, que tem sede em Paris. Além disso, Pedro Ivo é professor do curso de Psicologia da UESB. É um prazer estar aqui novamente com vocês, da rádio, vocês ouvintes desse programa tão eclético, que faz uma colaboração fantástica com a nossa comunidade acerca de temas, às vezes polêmicos, às vezes temas triviais, mas de importância, como esse tema da questão da saúde mental e daquilo que é a precipitação ao ato, a passagem ao ato, como falamos em psicanálise. Eu sou psicanalista, faço clínica psicanalítica aqui na cidade, no edifício Multiplace, e claro, ocorrem também muitos casos de pessoas em sofrimento mental numa situação de urgência. E o que viria a ser uma urgência, Pedro Ivo? No caso, seria a tentativa de suicídio ou o pensamento sobre isso? É uma angústia que não suporta, que clama por um tratamento imediato. Isso é a urgência e que não tem solução. Nosso corpo, ele é marcado, nós não nascemos com a palavra, ele é marcado pela linguagem. É aquilo que de fora chega e marca, traumatiza mesmo. E o que o sujeito faz com isso? Nós não sabemos como é a decisão do sujeito quanto a isso, mas fato é que aquilo que nos toca é aquilo que vem do campo do outro e que ressoa. Como assim, Pedro? Pode explicar melhor? Tem certas palavras que tocam muito, como, por exemplo, a designação Setembro Amarelo. Isso para muitos pacientes que estão em tratamento, tratando daquilo que foi algo que se precipitou, isso faz um ressoar e pode acreditar. Isso causa angústia, causa sofrimento. Bom, professor, ultimamente a gente tem visto um aumento do sofrimento mental, não é? Freud havia enumerado 3 fontes do sofrimento do mal-estar, Uma é a natureza, uma catástrofe, por exemplo, natural, É algo que impacta, traumatiza o ser humano. As coisas que vêm do outro também, até do pai ou de algum estranho, ou aquilo que é do próprio corpo, como, por exemplo, a menstruação, que surpreende mesmo quando as garotas foram informadas o que seria. Mas o que é especificamente da contemporaneidade que tem causado esse incremento de sofrimento? Tem outras coisas que traumatizam notoriamente nesse momento. Uma outra coisa é essa hiperconectividade. Você verifica, por exemplo, que não há lacuna, não há hoje no deslizar nas redes sociais, do ponto de vista daquilo que vem de lá, não há uma interrupção, não há nenhuma, é infinito. O Instagram, por exemplo, é infinito. É uma coisa assim de poucos segundos, alguém ali olha alguma coisa e está adiante. Então, é como se fosse assim, um prazer ininterrupto. A gente fala de um gozo ininterrupto. E os jovens estão mergulhados nisso. Você entra dentro dos quartos, estão os jovens mergulhados nesse gozo infinito. E isso, sem intervalo, não produz a falta para que o sujeito deseje alguma coisa de diferente. É preciso haver a falta para haver desejo. Atenção, pais e mães, observe a fala do psicanalista. É preciso haver a falta para haver desejo. Mergulhado num prazer ininterrupto, vai ao infinito porque não tem um ponto de basta, de corte. Então, o sujeito ele fica consumido por essa demanda e as suas questões ficam deixadas de lado. Então, que funcionamento é esse que no ser humano faz com que ele tire completamente as suas coisas de lado e fica consumido por isso? Querer o prazer e só o prazer. Isso foi uma descoberta antiga do pai da psicanálise, não é, Pedro? Freud foi o cara, cientista, que permitiu descobrir que há um funcionamento em nós governado pelo princípio do prazer.
Por isso que a gente tem vontade de fazer uma coisa e faz outra. Mas por quê? Porque esse governo, no princípio do prazer, está inconsciente, está num outro lugar. É como se fosse um parasita que está funcionando na gente. Então nós não somos assim naturais como os outros bichos, não. A gente tem esse funcionamento na gente. Pedro Ivo, e quando é que essa busca incessante pelo prazer pode se transformar em sofrimento, um sofrimento capaz até de fazer com que a pessoa queira morrer? Num dado momento, o jovem se vê tão avassalado por isso, as pessoas estão se vendo tão avassaladas por alguma coisa lá do outro que ele não consegue interromper, que às vezes ele quer tirar fora, tirar mesmo, quer matar isto, quer matar esse outro, quer acabar com esse outro. Porque é tão angustiante a presença avassaladora desse outro que ele não suporta, que tudo dele está fora, não está sendo possível. Então, ele quer, de alguma maneira, tirar mesmo. E é capaz de tentar matar esse outro se matando. Isso é um suicídio. Nós falamos sobre o problema que é vivermos para atender ao outro, né? Sejam nossos pais, a sociedade, os seguidores nas redes sociais. Mas existe alguma forma da gente viver de forma completamente independente? Nós queremos reconhecimento. O outro está presente em nossa vida desde sempre. Desde o primeiro momento que nós nascemos, nós só sobrevivemos porque o desejo do outro nos acolhe como objeto e vai fazer de nós alguma coisa. Claro que isso que o outro introduz em nós, sua presença em nós, nós fazemos com ela também alguma coisa. Tem algo em nós desde cedo ativo. Nós não somos aí. Então, essa nós chamamos pulsão em nós, ela vai fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é, inclusive, manter a relação com o outro. E por que é que, às vezes, essa relação com o outro, ou seja, com o exterior, se torna tão dolorosa a ponto da pessoa ter vontade de morrer, de suicidar-se? Então, o suicida que aí, nessa relação de conexão com o outro, busca retirar esse outro de si, ele não crê exatamente que a morte lhe acontecerá, compreende? Há um endereçamento. Todo suicida tem uma carta, como diz Marcelo Veras, que foi escrita ou que vai ser escrita. Então, isso tem um endereçamento. Endereçamento é a um outro. E quando esse ato não dá certo, né? Quando a tentativa de suicídio fracassa, por exemplo, é possível, de alguma forma, descobrir qual é essa relação que machuca tanto? Quando você está em trabalho analítico, que ele fracassou e tal, e vai entrar em trabalho analítico, estou falando de um caso concreto que eu acompanhei por muito tempo, o fracassou, não é? Felizmente. Então, esse endereçamento é uma outra pessoa, às vezes, da sua família, é um outro que está ali, tem a ver com a sua família. Mas existem também os casos de adoecimentos graves, né, Pedro? Os psicóticos, podemos dizer assim. Tem também casos em que é um caso de um psicótico que não suporta algo aí e que comete, não é? Que passa ao ato. Falta-lhes desejo diante da vida total. Isso é muito silencioso. Todos, de alguma forma, queremos pensar em prevenção. Os sinais, eles aparecem às vezes como realmente como apatia, como ensimesmamento, como fuga constante, como um sono perturbador, uma impossibilidade. Ou seja, são sinais da angústia. A angústia está presente, o sujeito está se debatendo com a angústia, não está fazendo fala. Por isso que nós, quando alguém percebe algo daí, nós estamos prontos a receber essa pessoa nesse estado de angústia para que ele comece a tentar falar acerca daquilo que lhe causa esse pavor, que ele não está conseguindo dar conta. Que importância tem a fala sobre a angústia, Pedro? Transformar aquilo que está lhe ocupando em palavras que são do bem dizer, são palavras que falam adequadamente daquilo que está acontecendo na singularidade dessa pessoa, é o modo dele começar a produzir uma saída. Obrigada, Pedro.